Boa tarde a todos. Pessoal, desculpa estar começando um pouquinho atrasado, mas acabei me atrapalhando aqui no, no webinar. É, Hoje, né, diferentemente das outras vezes, vou estar apresentando da minha casa, tá? Devido a essa questão da fase emergencial do Plano de São Paulo, a nossa direção solicitou, né, que tente se manter com afastamento social, distanciamento social, essas coisas, né? E hoje eu vou, pela primeira vez, estar apresentando da minha residência, tá? Espero que o áudio esteja bem, né? Eu queria que, se vocês puderem me dar um feedback se a imagem e o som, se está tudo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir, tá? E hoje, no suporte do chat, vai estar o Nelson da Cunha, né? Ele vai estar me ajudando aí no suporte de vocês aí. Pelo que eu estou vendo, o som e vídeos estão perfeitos, né? Então vamos começar porque eu já comecei atrasado, né? Então deixa eu só compartilhar a minha tela de apresentação, tá? E já iniciamos. Bom, acredito que vocês estejam, né? Já estejam com a tela da minha apresentação na tela de vocês aí, tá? Qualquer coisa, por favor, o Nelson vai estar respondendo as dúvidas de todo mundo. Tá? E o que a gente não conseguir responder durante o evento, nós vamos, né, estar respondendo individualmente a todos. Bom, hoje o webinar é sobre medição sem contato, ok? Meu nome é Hiro Hamasaki, eu trabalho na engenharia de aplicação da Mitutoyo e responsável pela linha de equipamentos de medição por imagem, equipamentos ópticos, né? Só que hoje, além dos equipamentos ópticos, vamos estar falando de outros tipos de equipamentos, né, que fazem também as medições sem contato. Então, hoje o objetivo, né, desse webinar é apresentar para vocês, né, os diferentes soluções, né, de medição que a Mitutoyo possui, tá? Então, para ajudar na medição das peças, sem precisar fazer contato nelas e também nos processos também, tá? Em que situações, né, devemos utilizar o recurso da medição sem contato? Então, são para peças deformáveis, flexíveis, necessidade de você precisar ampliar a peça, né, para você poder enxergar, para poder fazer a medição, né, e também em casos de medição em alta velocidade. Tá? Então, hoje, né, eu vou tratar com vocês, não, né, eu vou falar, né, das, é, das máquinas, deixa eu habilitar aqui. Então, os micrômetros de varredura laser, tá? A Map Vision, tá? Câmera e Surface Measure para a máquina tridimensional e das máquinas óticas, tá? E no finalzinho vamos fazer as considerações finais. Começando os nossos LSMs, né? Seriam os micrômetros de varredura a laser, tá? Talvez uma boa parte, né, de vocês já conheçam esse tipo de equipamento, né? Então e outros não, tá? Então vou explicar um pouquinho o princípio de funcionamento dele, né? Resumidamente, né, sem entrar muito em detalhes técnicos, né? Então você tem a parte do emissor, né? Então, ou seja, tem a fonte do laser, né? O conjunto de espelhos poligonais, tá? E a lente colimadora, tá? Do lado do emissor. E do lado do receptor, né, que é esse lado aqui, você tem a lente condensadora, tá, o receptor em si e o amplificador. Tá? Esse tipo de equipamento, né, ele é voltado para medições contínuas e para automação. Tá? Então, ou seja, em locais que você locais ou processos que você precisa estar medindo em alta velocidade e continuamente.
é, esse equipamento, né, ele, além de você medir, de repente, se você colocar uma peça no meio do feixe do laser, você consegue medir não só, né, um segmento, mas eu consigo também medir vários segmentos, né, como eu estou mostrando na animação aqui, tá, para vocês entenderem, tá? Não sei se, acho que a animação deve estar aparecendo, espero que esteja aparecendo para vocês aí, né? Então, o feixe do laser, né, ele está vindo da esquerda para a direita, e esses objetos, né, que eu preciso medir, por exemplo, o diâmetro, a largura, ou até mesmo, né, a distância entre eles, né? Então, eu consigo, por exemplo, né, fazer, saber em números, né, por exemplo, no caso aqui coloquei 3 tipos de peças, né, eu conseguiria saber o valor desses 7 segmentos, tá? Então, não só, né, o diâmetro da peça, mas também a distância entre eles também. Eu consigo verificar isso no equipamento de medição por varredura laser. Tá? Eu vou falar um pouquinho das aplicações, né, que esse tipo de equipamento permite, né? Então, por exemplo, para você fazer a medição do diâmetro de trefilação, tá? Então, esse rolo, né, ele está girando, ele está em movimento, né, ou seja, o fio dele está em constante movimento aqui, e eu consigo, por exemplo, fazer a medição do diâmetro dele, tá? Ou do diâmetro, e além do diâmetro, fazer a verificação do erro de forma, através da utilização de uma referência. Ou também, folga, né, eu também poderia medir a folga de 2 objetos em movimento. Tá? Outra aplicação seria para medição de espessura de filme, né? Então, você utilizando uma referência, eu consigo também medir essa espessura. Tá? E também, por exemplo, para medição de peças com diâmetro maior do que a capacidade do laser, por exemplo. Eu posso utilizar duas unidades para fazer a medição, né? E conseguir medir o diâmetro desse objeto aqui. Tá? Ou também, né, medir o diâmetro em 2 posições. Né? Então, através de um dispositivo de fixação, eu consigo também medir nesse formato aqui. Isso aqui é outro exemplo de aplicação, né, medindo uma ferramenta de corte. Tá? Então, com ele sendo girado, né, eu posso utilizar, por exemplo, um dispositivo para girar uma peça, né, e também com isso conseguir a medição não só do diâmetro, mas também o batimento, por exemplo. Tá? É possível de medir nessa condição utilizando um dispositivo de giro. E esse equipamento, né, ele também, como eu falei, né, ele faz medição em alta velocidade, né? Aqui eu estou mostrando que ele consegue fazer até 3.200 medições em 1 segundo, tá? Então, para processo contínuo, né, numa trefilação, numa laminação, numa extrusão, tá, eu consigo fazer uma medição, por exemplo, tirar uma média, né? Então, a cada 2.000 medições eu quero ver o valor dele, tá? Então, ele consegue fazer um cálculo, né, da média da medição, né, e mostrar isso no contador, por exemplo, tá? Isso aqui é um outro exemplo de aplicação, né? Então, o equipamento ele pode ser utilizado em cima de uma superfície, de uma mesa, alguma coisa assim, ou também fixos, né, em um dispositivo. Isso aqui é um equipamento, né, que a Mitutoyo desenvolveu e produziu, né? Então é um equipamento para medir diâmetro, batimentos, né, de um eixo, por exemplo, e utilizando o NSM. Então ele é bastante usado nessas circunstâncias, né, com a ajuda de um dispositivo de medição. E nós temos ele em vários tamanhos, né? Capacidade de medição distintas, né? Então, para cada dessas, né? Em termos de diâmetro, em termos de forma, então como nós temos uma gama muito grande desses tipos de equipamentos, né? Caso você ache
que esse equipamento possa resolver o seu problema de medição, tá? Por favor, entre em contato com a gente, né? E a gente vai conseguir identificar o equipamento mais adequado para a sua necessidade, tá? Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre a MapVision, né? Também é uma linha da Mitutoyo, tá? Não é um produto feito pela Mitutoyo, mas é uma empresa que faz parte do grupo Mitutoyo. É uma empresa finlandesa, tá? E nós representamos essa marca mundialmente, tá? E são equipamentos para medição em alta velocidade, né? Aqui nós falamos que essa é uma máquina que é uma máquina para fazer inspeção inline 100%, ou seja, 100% das peças e 100% das cotas. E isso num intervalo de tempo muito pequeno, tá? Então, nos slides a seguir, vocês vão entender um pouquinho o funcionamento dessa aplicação dessa máquina, né? E pelas fotos você já pode ver que são peças de estrutura de veículos, né? São normalmente peças soldadas, tá? E peças de segurança, né? Segurança do veículo. Ou seja, esse tipo de peça, né, que envolve a segurança, ele necessita, né, que seja medido 100%. Então, a finalidade desse tipo de equipamento, a MapVision, é para esse tipo de peça soldada, tá? E peças que eu tenho volume grande, uma necessidade de volume grande de medição. Bom, o funcionamento dela é através de câmeras, né? É o princípio da fotogrametria, tá? Então, eu tenho várias câmeras instaladas dentro do equipamento, né? E através das fotos, né, que você tira da peça, né? Ou seja, eu tenho várias câmeras instaladas, né, dentro dele, em várias posições diferentes, em vários ângulos, né? E com isso consigo tirar diversas fotos, né, de diversos ângulos da peça, tá? Aqui é um exemplo, né, por exemplo, de uma carcaça de uma moto, né? Eu tenho várias câmeras, né, instaladas no alto, na parte de baixo, né, nas laterais, tá? E aqui ele está mostrando um exemplo, né? Ele está tirando para poder visualizar, né, uma parte da moto. Como eu tiro fotos de vários ângulos, né, eu consigo uma imagem em 3D da peça, né? Ou seja, da carcaça da moto aqui, tá? E depois o software faz toda a parte de junção das imagens e com isso eu consigo fazer uma medição com exatidão em 3D, tá? Então, em que tipo de medições, né? Em que tipo de peças, né? Eu vou falar um pouquinho agora nos slides a seguir, que foi feita essa aplicação, né, para essa máquina aí, tá? Então, os tipos de medições que eu consigo fazer com esse equipamento são coordenadas, né, como eu tenho uma imagem em 3D da peça, eu consigo fazer essas medições de distância, né, entre característica, posição de furo, ângulos, né? Então, o que eu conseguiria fazer numa máquina tridimensional comum, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de medição pela fotogrametria também, tá? Inclusive, ele consegue detectar ausência ou não de componentes, por exemplo, né? Então, se ele tem parafuso, se ele tem porca, né? Então, até isso ele consegue detectar e apresentar como resultado de medição. No slide eu comentei aqui também, né, que ele consegue, então, por exemplo, num tempo de até 30 segundos, né, eu conseguiria medir 200 cotas, tá? Então, dificilmente um outro tipo de equipamento eu conseguiria, em tão pouco tempo, fazer a medição de tantas cotas. E com uma repetibilidade de 2 centésimos, tá? Bom, acho que todo mundo conhece aquela expressão em inglês, né? Time is money, tá? Então, aqui você pode ver bem, né, que, por exemplo, no início do processo de fabricação de uma peça, né, onde vou ter algumas variações. Isso aqui também é uma imagem real, né, da peça, né, ou seja, é uma superposição de várias peças,
E com isso você consegue ver a variação que você teria no início do processo de fabricação, né? Então, você tem variação nas medidas de uma peça para outra, né? E essa máquina, ela permite que você faça correções, né? Então, mediu, ela já tem como enviar uma informação, olha, essa cota aqui está tá tanto fora, tá? Então, com isso você consegue depois mandar essa informação para o equipamento que está produzindo a peça ou a solda, né? E com isso ir corrigindo com o tempo, né? Então, uma segunda etapa, ele já está mais estável, né? Então você vê que ele não tem tanta variação, né? De uma peça para outra. Até que você consiga estabilizar o processo, né? E com isso você já tem todas as peças dentro da tolerância, da especificação de tolerância da peça. Okay? E como ela faz a medição em alta velocidade, né, você consegue fazer esse tipo de correção muito mais rápido do que um processo tradicional. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é o que eu acabei de falar, né? Então, a peça entra para a máquina aqui, tá? Se a peça estiver boa ou se estiver ruim, né? Eu tenho como pegar essas informações, né? Para fazer o ajuste do processo para ficar dentro do valor nominal e assim efetuando as correções, tá? Aqui é um exemplo, né, de como seria uma célula onde eu posso utilizar o sistema da MapVision, né? Então teria sistema de solda, por exemplo, um sistema automático de solda, tá? Depois o robô ele vai fazer a parte do carregamento, descarregamento da peça, né? E com isso, né, as centrais de medições de análise que estão dispostos aqui também e comunica diretamente depois com os equipamentos de produção. Tá? Aqui você vê que aquele negócio que eu te falei de, por exemplo, 200 cotas, né, em menos de 30 segundos. Então ele consegue medir 100% das peças com 100% das cotas. Aqui são alguns exemplos, né, de peças que normalmente são medidas, né, na MapVision, tá? Então são, como eu falei, são peças soldadas, né, e itens de segurança. Então, como essa parte do quadro do motor, né, bandeja de suspensão, suporte do painel, eixo traseiro, suspensão traseira, são todos itens de segurança, né? Então são peças que eu preciso medir 100% delas. Tá? Então, essa foi a explicação, né, a apresentação um pouquinho sobre a MapVision. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho das máquinas tridimensionais. Né? Todo mundo conhece as máquinas tridimensionais por contato, né, por toque. Tá? Mas existe também o recurso de você fazer a medição sem contato nas máquinas tridimensionais. Tá? Aqui eu vou falar desses três produtos, né? Que seria esse primeiro aqui, a câmera para máquina manual, né? A câmera para máquina CNC e também o cabeçote de escaneamento a laser. Tá? Bom, na máquina manual, né? Aqui é um exemplo, né, da câmera fixo no eixo aqui, né? Ou seja, eu posso simplesmente tirar e colocar a câmera e trabalhar simultaneamente com o sistema de acoplamento por toque ou por sistema de medição por imagem. Né? Diferentemente do projetor de perfil, né? O projetor, normalmente, você tem um limite de tamanho de peça, um limite de peso, né? Isso você esse tipo de problema você não tem na máquina tridimensional, né? Porque as máquinas tridimensionais, por exemplo, da Mitutoyo, né? Eu posso falar de dois modelos, né? A 574 e a 7106, tá? A 574, ela conseguiria medir peças de até 700 milímetros de comprimento e suportar um peso de 180 quilos. E na 7106, eu conseguiria colocar uma peça de até 1 metro, né? E com peso de até 800 quilos. Ele tem um sistema de iluminação superficial, tá? Então, eu consigo fazer a medição
Inclusive, ele tem um sistema para detectar a borda pontual. Tá? Isso aqui é por causa da utilização de um software para detectar esses pontos. Ou seja, né, no projetor mais simples, né, você teria a detecção através do usuário, do ponto pelo usuário. Aqui, na máquina tridimensional, eu já teria um software para esse tipo de detecção de borda, ou seja, a medição se tornaria mais precisa. Eu posso aplicar também a câmera na máquina tridimensional CNC, ou seja, eu posso fazer um programa de medição, né, totalmente automatizado e medindo por imagem. Tá? E não só, né, uma medição só por imagem, mas também, né, através da utilização de um magazine, de um rack, né, para trocar as pontas, eu posso mesclar uma medição por toque e uma medição por câmera. Tá? Então, para as máquinas tridimensionais multisensor, né, ou seja, que eu posso utilizar vários tipos diferentes tipos de sensores, tá? Eu consigo trabalhar medição tanto por imagem quanto por toque. Okay? Bom, e o terceiro item, né, terceiro tipo de sensor, né, para a máquina tridimensional, são esses modelos, né, de Surface Measure, que são os cabeçotes de escaneamento a laser, né? E para cada tipo de aplicação, de exatidão, eu tenho um tipo de laser, tá? Então, por exemplo, né, esse laser aqui, esse primeiro, né, eu tenho aqui você está vendo o número 403, 10, 10, né? Isso aqui seria a dimensão do feixe do laser, tá? Então, no próximo slide eu vou apresentar um pouquinho mais sobre essa denominação aqui, né? Então, e esse terceiro aqui seria para uma aplicação que você exija uma menor exatidão, tá? Então, desde lasers, né, com uma exatidão normal até de alta exatidão também. E como está escrito aqui, né, são cabeçotes, né, são sensores exclusivamente para uso na máquina tridimensional. Tá? Então, eu posso, por exemplo, numa máquina CNC com cabeçote indexável, um PH10, né, eu consigo indexar o laser em várias posições. Né? Então, ou seja, eu conseguiria medir quase que totalmente a peça, né, utilizando essas indexações. Bom, o princípio de funcionamento, né, é o mesmo do micrômetro a varredura laser, né? Ele tem um emissor e receptor, tá? Então, como eu falei, né, ele pode ser utilizado em conjunto com o sistema de magazine, de rack, né, para trocar o sensor e a ponta, tá? Isso aqui é aquilo que eu falei, né, do tamanho, né? Eu tenho o modelo 403 por exemplo, até o 1010 aqui, né? O que muda é o campo, né? Por exemplo, o 403, ele gera um campo, né, de 400 por 300 milímetros. Desculpa, de 40 a 30 milímetros, ou seja, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tiver nesse retângulo de 40 por 30, né? Ele vai detectar esse ponto. E o de maior capacidade é esse de 100%, né? Ou seja, o que tiver dentro desse quadrado de 100%, ele vai detectar e vai gerar os pontos. Então, cada feixe desse aqui, né, ele consegue gerar até 75 mil pontos por segundo. Ou seja, eu consigo, né, por exemplo, se eu quiser fazer o escaneamento de uma carcaça de um motor, por exemplo, uma peça grande, e se eu fosse tentar levantar uma nuvem de pontos através do toque, né, mesmo que seja um sensor de arraste, eu levaria um certo tempo, né? E com laser, né, eu conseguiria fazer a medição da mesma peça, né, dessa carcaça de motor, em muito menos tempo, muito mais rápido, né? E com muito mais pontos também, né? Então, esse laser, né, esse cabeçote laser, ele é muito útil, né, para esse tipo de aplicação.
onde eu necessito gerar uma quantidade grande de pontos, né, para criar, gerar essa nuvem de pontos da peça. Uma das aplicações seria para engenharia reversa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma peça, né, que quero fazer uma engenharia reversa desse item aqui, né? Então, eu posso utilizar esse sistema de Surface Mesh, né, fazer uma varredura na superfície, tá? Ou seja, eu crio uma nuvem de pontos, tá? Depois eu aplico alguns filtros, né, para tirar alguns excessos, tá? E faço a triangulação, gerando um arquivo STL, tá? E algumas impressoras 3D já conseguem, né, pegar esse dado em STL e já gerar uma peça, tá? Ou, né, se você quiser transformar ele num sólido, para você jogar ele num centro de, sei lá, um equipamento para gerar peça, né? Tá? É só utilizar um software, né, que você para transformar o arquivo STL num sólido e ele já está pronto para você fabricar a peça. Tá? Então, uma das aplicações desse cabeçote a laser é fazer uma engenharia reversa de uma peça. E outro item bastante utilizado, né, para essa aplicação seria uma comparação. Eu fazer uma comparação com o modelo matemático. Tá? Então, ele vai gerar, né, é a mesma coisa do slide anterior. Né? Ele vai fazer o escaneamento, né, da peça toda, gerar, né, esse arquivo STL, depois eu só carrego o, o, o arquivo CAD, né, e fazer a comparação. Tá? Então, vocês estão vendo aqui alguns exemplos, né, onde tem esse gráfico de cores, né, vermelho sobre peça, o azul mais escuro, foto de peça, né, então eu consigo visualmente, né, verificar como é que a minha peça que eu medi, ela está em relação ao valor nominal. E criar bandeiras, né, algumas bandeiras aqui em pontos estratégicos da peça, né, onde eu tenho ele em valores também, né. Então, em valor em 3D ou em coordenadas separadamente x, y, z. Tá? Depois eu posso fazer alguns cortes nele para fazer medição de perfil, também algumas medições simples, né? Geometria eu também consigo fazer depois que eu fiz essa parte de escaneamento. Ok, pessoal. Então, nós já falamos do micrômetro varredura laser, já falamos um pouquinho da Map Vision, né? Um pouquinho da aplicação de medição sem contato nas máquinas tridimensionais e partir agora para as máquinas óticas, tá? Vamos lá. Então, muita gente também acho que já conhece, né, os nossos equipamentos da linha ótica, mas vamos dar uma reforçada nas nossas linhas e nas aplicações, tá? A Mitutoyo possui uma gama assim muito grande, né, de equipamentos de medição por imagem, tá? Eu tenho desde modelos manuais com sistema autofoco, modelos manuais com sistema óptico telecêntrico e as máquinas 3D CNC, tá? Então eu vou falar um pouquinho desses equipamentos para vocês hoje. Como eu falei também no início, né, da apresentação, né, em que situações, né, são aplicadas essas máquinas óticas, né? Então, basicamente, são impossibilidade de toque, né? Então, peças flexíveis, né? Por exemplo, um material mais flexível, poderia até ser um plástico mais flexível, material de borracha, ou, sei lá, material translúcido, né? Onde eu necessito, onde tem uma barreira de acrílico, de vidro, e eu preciso medir na parte de dentro, por exemplo. É possível de fazer isso através desse tipo de equipamento. Tá? Outra condição seria você precisar ampliar a imagem para fazer a medição. Né? Então, as máquinas óticas, né, eles têm um recurso de você ampliar através de um sistema óptico
por Power Turret, tá? Ou através do Zoom, né? Então, eu tenho esses dois recursos, né, onde eu consigo utilizar, onde eu consigo aumentar, né, a ampliação da imagem para facilitar a medição. Tá? Então, por exemplo, né, essas engrenagens de relógio, que são muito pequenos, esses implantes dentários, né, também são peças muito pequenas. Né? Então, para esse tipo de peças onde eu preciso ampliar, né, é uma máquina muito útil também. E a terceira seria necessidade de fazer uma medição em alta velocidade. Então, através de uma máquina CNC, por exemplo, né, eu consigo ganhar velocidade no processo de medição. Tá? Por quê? Porque ela tem um sistema de detecção automática de aresta, né? Detecção automática de bordas. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, eu tenho um furo numa peça. Né? A máquina ela consegue captar, por exemplo, centenas de pontos em 2 segundos. Tá? Então, acaba se tornando uma medição em alta velocidade. Ok? E também eu posso também utilizar um sistema Step and Repeat, né? Muita gente também conhece como medição por loop, né? Ou também, agora me faltou a palavra aqui, mas eu posso colocar várias peças, né? Para fazer a medição. Então, a vantagem, o bom dessas máquinas tridimensionais óticas, né? É que eu posso fazer o programa de medição só de uma peça, depois informar para o software quantas peças que eu tenho na mesa aqui, né? Apertar um botãozinho lá de start e ele faz a medição de todas as peças de uma vez. Tá? Aqui eu estou mostrando uma imagem do mesmo link, né? Aqui é só para falar que o programa, né? Desculpa, no computador do equipamento, eu posso também instalar um programa para fazer gerenciamento dos dados de medição em tempo real e CEP. Né? Então, eu consigo, assim que o equipamento faz a medição da peça, essa informação de medição já entra diretamente lá dentro do Mesolink e eu posso ter essa informação, né, em tempo real e de qualquer lugar onde eu possa ter um acesso à rede. Né? Bom, uma das características, né, então, da linha dos equipamentos óticos é essa questão de você poder ampliar a imagem da peça. Então, através da utilização das lentes objetivas, né, eu consigo chegar a uma ampliação de até 4.300 vezes. Ou seja, particularmente eu nunca vi nenhuma aplicação, né, que exigisse tanta ampliação para medir uma peça. Mas existe esse recurso, tá? Então, utilizando uma lente objetiva de, por exemplo, 25 vezes, numa ampliação máxima de um equipamento óptico, eu consigo ampliar até 4.300 vezes a imagem de uma peça para fazer a medição. Ok? Um outro item muito importante numa máquina ótica é o sistema de iluminação. Tá? Então, se você não tiver um sistema de iluminação adequado, né, bom, adequado, você não vai conseguir enxergar, por exemplo, uma característica ou um detalhe da peça. Tá? E você não enxergando o detalhe, o equipamento também não vai conseguir fazer a medição de forma correta. Então, por isso que o sistema de iluminação ele é muito importante, né, no equipamento óptico. E aqui no caso das máquinas óticas, né, nós trabalhamos com 3 tipos de iluminação, né? Que é aquela iluminação que vem por baixo da mesa para você verificar o perfil dela, né, o contorno dela, e mais 2 iluminações que vêm por cima, né, que são para medição superficial. Uma que vem por dentro da lente objetiva, tá? Né? E também uma outra anelar, né, que seria uma iluminação oblíqua, tá? E também eu consigo, né, nos nossos equipamentos, dividir por quadrante, né, essa iluminação, tá? E com isso conseguir pegar mais detalhes, por exemplo, de peças com cantos, né? Então, através da utilização dessa iluminação anelar. Outra característica de uma máquina ótica são essas detecções de arestas, né?
Ou seja, por exemplo, num projetor, né? Se eu fosse, se o operador da máquina, do projetor de perfil, for tentar medir esses pontos aqui, né? Ele vai ter que posicionar a peça, né? E ele que vai ter que decidir onde que está o ponto. No caso das máquinas óticas, né? Quem faz essa detecção é o próprio software. Então, ele detecta onde que está o ponto, né? Ele que consegue distinguir a parte o claro do escuro, né? Vamos dizer assim, ou seja, para detectar a peça, e com isso você consegue uma repetibilidade muito melhor. É, aqui eu vou falar um pouquinho da Quick Image, né? Quick Image é uma máquina ótica 2D, ou seja, para aquelas aplicações que eu preciso medir somente no XY, né? Que uma medição que eu não preciso medir a altura, tá? Apesar de ser uma máquina manual, ela acaba se tornando um recurso, ela tem recursos, né, que faz com que a máquina faça uma medição muito rápida, tá? Outra vantagem dessa Quick Image é que ela tem uma profundidade de foco de 22 milímetros, né? Ou seja, peças com diferenças de altura de até 22 milímetros, ele deixa a imagem no mesmo foco, tá? Então, com isso eu consigo fazer medições mais rápidas, né? E também não tenho problema de ficar focando, né, a peça. Então, porque eu não consigo, o olho humano, né, ele não consegue focar com tanta exatidão, tá, ao mesmo nível de uma máquina, de um equipamento, por exemplo. Então, se eu focar numa posição que não seja ideal, tá, eu vou ter, na hora que eu for fazer a medição, eu posso ter diferenças de medidas, tá? Numa mesma peça, tá? Se eu boto uma peça lá, eu foco numa altura, faço a medição, foco numa outra altura e faço a medição, vão dar valores diferentes, tá? E com esse sistema de profundidade de foco de 22 milímetros, você não tem esse problema, tá? Outra característica por exemplo, né, ele já tem um campo de visão grande, né? O campo de visão seria essa parte onde eu consigo enxergar a imagem sem movimentar a mesa, né? Ele já tem uma campo de visão grande, ou seja, eu consigo colocar peças maiores aqui e fazer a medição sem movimentar a mesa, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver uma peça muito grande, tá? Eu posso tirar várias imagens dessa peça, né? E depois projetar a peça inteira na peça, tá? Aí depois eu consigo fazer a medição de uma vez, utilizando o programa de medição. Outra coisa é medição automática em lote, né? Então, por exemplo, eu tenho uma peça, né, que eu faço o programa dela, depois eu faço a medição, boto uma outra, só que eu não preciso ficar alinhando, né? Você pode ver que, comparando essas duas peças aqui, elas não estão alinhadas, por exemplo, essa daqui, desculpa, né? A segunda, ela não está alinhada como está essa primeira daqui. Mas o programa, ela conhece onde que está a peça, em que ângulo que a peça está, e com isso ele consegue fazer a medição também, tá? Então, essa é uma outra característica dessa Quick Image. Outra particularidade de uma máquina de medição por imagem, né, é a possibilidade de fazer comparação de perfil, tá? Por exemplo, essa aqui é uma peça, né, que eu estou utilizando como exemplo, tá? Eu faço toda essa parte de pontos, né, foi feito o escaneamento através da imagem, tá? Então, eu fiz o scanning, gerei essa imagem, tá? Depois eu chamo o modelo matemático da peça e eu consigo fazer essa comparação de perfil 2D. Tá? Depois eu consigo colocar essas bandeirinhas também, se for o caso, né? Para ficar mais fácil de saber se a peça está dentro ou fora da tolerância. E também fazer essas medições, né? Que também é possível fazer no programa QVPAC, né? Que é o programa de medição da máquina ótica, e também no programa Form 3PAC também, né? Outra característica, né? Outro programa, né? Que existe na linha das máquinas óticas da Mitoyo, né? É esse QV3ECAD, né? É um programa para você fazer programação offline. Esse tipo de programa, né? Ele é muito utilizado em empresas que
não que tem um gargalo muito grande, né? Ou seja, não consegue parar a máquina para fazer o programa de medição de uma peça nova, por exemplo. Tá? Então, utilizando esse QB3D-CAD, eu não preciso parar a máquina para fazer o programa de medição. Eu tendo o modelo matemático da peça, tá? Eu consigo fazer um programa de medição para essa peça, tá? Então, eu não preciso parar a máquina para fazer o programa de medição utilizando esse programa. Outro programa, né? Esse aqui é um programa novo, né? Que foi lançado recentemente. É um programa para detectar falhas, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma batida, uma trinca, uma sujeira, né? Aqui, riscos, rebarbas, né? Ele consegue detectar de forma automática, tá? Essas aqui são algumas imagens, né? De falhas, né? Alguns exemplos, né? Que o programa conseguiria detectar, né? Que seriam essas batidas. Eu não sei se dá para ver direito, tem um risco aqui, né? Tá? Então, conseguiria detectar falhas, né? Por exemplo, numa placa de circuito impresso, eu conseguiria ver se tem falhas, né, na segmentação dos trilhos, algumas batidas, né? Então, é um programa que consegue detectar esse tipo de falha de forma automática, tá? Também, né, é uma característica dessas máquinas óticas, né? É, logicamente, né, estou falando de, como eu falei, né, a linha da Mitoyo, ela é muito vasta em termos de equipamentos de medição por imagem, tá? Isso aqui seria, então, uma delas. Não é que todas as máquinas possuem essas características, mas existe uma máquina onde o foco é a laser, né? Então, para medições, principalmente de peças mais planas, onde eu necessito de mais exatidão, né? Para para ver um erro de planeza, por exemplo, né? Então, existe um modelo de máquina que tem o foco a laser, tá? E com isso eu consigo gerar, por exemplo, uma imagem 3D, né? Dessa superfície e conseguir fazer essa medição com alta exatidão. Sistema de topografia, né? Isso eu consigo fazer numa máquina também por imagem, né? Isso aqui é um exemplo utilizando o sistema TFF, tá? Então, Point from Fox. Então, como é que funciona, né, esse sistema, né? Então, é uma máquina tridimensional comum, né? Com um sistema aquele, na verdade, ele está tirando imagens, né, fotos em várias alturas, né? E com isso ele junta essas imagens aqui e gera uma imagem 3D, tá? E depois, se eu quiser fazer um corte nele para fazer uma análise do perfil, eu consigo fazer, tá? Então, esse aqui é um outro recurso da máquina ótica, né? Fazer topografia ou também fazer uma análise do perfil também. Aqui é um exemplo, né? Um outro exemplo, por exemplo, esse aqui seria um implante ortodôntico, né? São peças muito pequenas também, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma avaliação 3D ou perfil, né? Dessa parte roscada aqui, tá? Então, ele geraria essa imagem 3D aqui, né? Tá? Onde vocês estão vendo do lado direito. Eu posso fazer um corte nela, tá? E jogar num programa para fazer essa análise dimensional do perfil 2D. Tá? Então é possível fazer esse tipo de medição utilizando uma máquina ótica. Tá? Eu tenho um modelo de máquina ótica também, onde eu tenho um sensor de interferometria por luz branca. Tá? Ou seja, são características muito pequenas, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma peça, né? Que é um tipo de um trilho, né? Com uma altura de 30 a 50 microns, por exemplo. Tá? Então, eu conseguiria, utilizando esse sistema, também fazer uma topografia dessa peça aqui, tá? Fazer uma análise 3D, ou se eu quiser fazer uma análise do perfil 2D, também eu consigo, utilizando o programa Form3 Pack. E, né, então, finalizando, né, a parte de máquina ótica, né, então eu tenho, já falei de vários tipos de
possibilidades, né, de medição, de programas, né? E só para complementar, né, eu também tenho esses outros 3 modelos de equipamentos, tá? A linha QV Axel seria para peças grandes, né? Ou seja, eu tenho um modelo de linha, tá? Que consegue medir peças de até quase 2 metros, né? De 1.750 milímetros de comprimento, tá? Então, uma máquina ótica para peças gigantes, né? E também tem o modelo QV Stream, tá? Esse modelo QV Stream, a característica dele é que ele utiliza luz estroboscópica para fazer a medição. Ou seja, ele consegue medir a peça sem que a mesa, com a mesa em movimento, né? Ou seja, a peça em movimento, eu consigo fazer a medição utilizando esse modelo de equipamento, tá? E a Ultra QV, né? A Ultra QV seria uma máquina de altíssima exatidão, né? Aqui eu estou falando de exatidão em um XY a partir de 0,25 microns, né? Ou seja, então a nossa família de equipamentos óticos, eu tenho, assim, é muito grande, tá? Então, se vocês tiverem alguma dificuldade para fazer uma medição de uma certa peça, por favor, entre em contato com a gente, né? E a gente vai conseguir indicar o equipamento mais adequado para vocês. E também teria, né, no caso da medição sem contato, a Mitoy teria também a linha de microscópio e projetores, tá? Mas nós temos um webinar específico para isso, tá? Então, acredito que durante o ano vai ter esse webinar, tá? Então, nesse aí específico, a gente vai estar falando dessa linha de equipamentos, tá? Mas também são equipamentos para fazer medição sem contato. E aqui uma visão geral, né, das aplicações que eu apresentei até agora, né? Então, essa parte de microvarredura laser, né, as máquinas óticas que estão aqui, né? As máquinas tridimensionais com sistema de câmera, sistema de cabeçote a laser e MapVision, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim, né, da apresentação. Queria agradecer esse tempo todo aí. Desculpa, né? Como eu falei, hoje eu estou transmitindo de casa. Vocês devem ter escutado bastante avião passando aí. Mas é que eu tentei negociar com o pessoal do aeroporto para desviar o tráfego aéreo para Congonhas e Campinas, mas o pessoal não quis me atender. Tá? Desculpa esses barulhos extras e muito obrigado aí por terem ocupado o seu tempo para assistir a minha apresentação. Tá? Deixa eu fechar a apresentação aqui e voltar para o chat. Tá? Eu acredito que o Nelson ele tenha respondido a todos aí, né? Porque ele é um mestre nessa área de medição também, de medição por imagem, tá? Bom, eu estou vendo aqui. Ô, Rafael, obrigado aí. Cláudio, obrigado. Ô, Noronha está sempre participando aí também. Muito obrigado aí, viu? Aqui tem o meu e-mail também, né? Então, meu e-mail, meu celular tem WhatsApp, qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem também, tá? Ou e-mail. Se você tiver uma dificuldade de medir uma peça, ou se quiser fazer uma melhoria no seu processo, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com o Nelson, ou qualquer pessoa da engenharia de aplicação, e nós vamos estar fazendo esse contato e tentar ajudar vocês da melhor forma. Leonardo Mancija está sempre assistindo também. Muitas graças. Pessoal, obrigado, tá? Então, eu vou encerrando aqui. Depois, se alguém puder mandar os e-mails com as dúvidas, tá? E vamos nos falando.
E só queria né, pedir para vocês tomarem bastante cuidado, né? Nós estamos atravessando por um momento muito difícil, né? Então, por favor, se cuidem, tá? Tente manter o distanciamento social. Eu sei que é difícil, né? Use máscaras. E a minha mensagem é essa, pessoal: tomar muito cuidado, tá? Porque é uma coisa muito perigosa que tá aí fora, tá? Então, por favor, tome bastante cuidado. Grande abraço a todos aí, tá? E até a próxima. Obrigado, viu, gente?